E aí galera, tudo bom? A gente vai falar sobre um pouquinho sobre periféricos básicos, seção 1.2, né? Da disciplina Ciência da Computação 2. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que é microprocessadores e microcontroladores, e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essas informações aí. Então a gente vai falar nessa aula aqui um pouquinho sobre os tipos de entradas, né, e saídas de portas, né? São portas digitais. Essas portas são representadas tanto por processadores, tanto por microcontroladores. Iremos fazer um estudo sobre periféricos e microcontroladores, né? E os seus conceitos básicos e os seus modelos utilizados até hoje. Esses tipos de periféricos eles têm acesso diretamente com pinos dos microcontroladores e possibilita também a realização de controle digital através de individual e podendo também reconfigurar a sua entrada através de leituras de chaves e a sua saída através de acionamento de LEDs e relés e entre outros. Em relação aos microcontroladores, nós temos um modelo utilizado pelo Arduino, que é o ATmega328. Ele utiliza também porta de entrada e saída e ele é agrupado em conjuntos, que é 3 conjuntos, que a gente chama de conjunto de portas. Esses conjuntos de portas eles são identificados por letras A, B, C e D, e a gente vai conferir como funciona cada uma delas. Então a gente tem lá a porta B, porta C e porta D. Mesma maneira que os pinos dentro de uma determinada porta, ela recebe também um número de sequência, iniciando aí por um valor 0, né? Tendo como referência aí através de pinos e letras através da sua porta. E aí, em seguida, ela tem o seu número, como por exemplo, PD4. Então, significa que a porta dela é a do pino 4, representado pela letra D, como mostra aí a figura de entrada e saída de um microcontrolador ATmega328. Então, as cores azuis, né, são gravação de depuração, as laranjas são energias, né, as pretas são aterramentos, verdes são analógicas, né, e os azulzinhos claros são aí portas digitais. Cada um desses pinos de entrada e saída representa um circuito digital que é responsável por configurar suas operações. Ele atua como saída digital e controla também os pinos de entradas e saídas, né? E essas entradas e saídas são representadas por valor lógico, nesse caso 0. Quando eu falo valor lógico de saída, eu estou referindo aí, nesse caso então o aterramento, que é o GND ou 0V. E 1 vai ser o VCC, que é a entrada aí de energia. Essas portas elas são digitais, ela tem alta impedância e ela consegue realizar a leitura através de níveis lógicos. Para ter um controle e configuração desses pinos, existem 3 tipos de registradores distintos. O primeiro registrador ele trabalha com um tamanho de 8 bits, que tem como referência de 1 byte, e sendo cada bit ele possui uma influência direta sobre o pino da sua ordem. Então, por exemplo, bit 0 ele vai atuar como o seu pino 0. Bit 1 vai atuar como pino 1 e assim sucessivamente até chegar no bit 7. Outros tipos de portas digitais elas são chamadas de DDR-B, C e D. Esses tipos de portas são responsáveis por configurar a direção da porta. Nesse caso, se você quer configurar um bit em um registrador 0, o pino vai atuar como entrada e vai configurar como 1. E o pino vai atuar como essa saída. Por exemplo, se eu tiver uma DDR-D, ele vai representar seu valor binário 0B com a sequência entre 1 e 0. E através dessa sequência eu vou poder utilizar tanto o pino D0 a T3. E aí eu posso configurar o tipo de entrada que eu quero que será utilizado por essa porta, entre 0 a 3 ou
D4 a 7 são a sua saída, certo? O pino D3 a 0 está configurando a porta de entrada. De D4 a 7 estará configurando a porta de saída. O pin B, pin C e o pin D ele é responsável por realizar a leitura digital, quando mesmo são configurados como pela porta de entrada do seu registrador DDR. Só lembrando aí vocês, então quando tiver aparecendo DDR, estou me referindo a registrador, tá? E quando eu estiver me referindo aí à parte pin B, pin C e pin D, eu estou me referindo à leitura da porta de pinos, tá? E cada bit desse registrador ele é responsável por um valor lógico. Nesse caso, esse valor ele é representado por um valor externo respectivo. Então, se eu tenho lá pin B, ele tem uma sequência de valores de bits entre 0 e 1, que é formado então do seu binário. Quando eu tenho pinos PB0 e PB7, ele representa um nível lógico. Nesse caso, eu tenho duas portas de entrada representando então VCC, que é a porta de energia. E aí esses pinos ele possuem um nível lógico, tá? E o outro nível lógico também que são representados, que é o 0, o nível 1 representa as portas de energias, né, que são a entrada. E os níveis lógicos são as portas 0, que representa aí o aterramento, que é a porta de saída. As portas B, C, D, elas são responsáveis por fazer acionamentos digitais dos pinos, que são configurados pela saída do registradores, que é representada aí pela porta DDR. Cada bit de registrador ele será responsável por gerar um nível lógico em seu respectivo pinos. Então, por exemplo, a porta C aí vai ter lá um valor binário, representando a sua porta, onde o pino PC0 ou PC4 estarão no terminais lógicos. Esse nível de terminais lógicos são referência ao aterramento. PC5 e PC7 estarão no nível 1, que é o nível lógico. Nesse caso, a energia. Então, para vocês aí aprofundar um pouquinho no conhecimento aí de vocês, gostaria que vocês fizessem uma pesquisa. Diante dessa pesquisa, vocês vão pesquisar mais sobre os tipos de microcontroladores do modelo ATmega 328, né? Dentro desse aí você vai dar uma estudada também sobre linguagem de programação utilizando aí o C, e aí vocês vão aprender também nessa linguagem como configurar as portas de entrada e saída, né? Fazendo essa pesquisa, esse registro, vocês vão estar enviando no meu e-mail lá, vai estar valendo ponto para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre interrupção. Para poder contornar então um problema que acontece dentro do microcontrolador, é implementado dentro dele uma arquitetura chamada interrupções. Nela está vinculado um software e um hardware que irá utilizar o microcontrolador. Através desse programa, seja imediato, eu consigo desviar uma rotina específica que irá tratar esse evento. Nessa característica, ele permite que o microcontrolador seja recursivo para o tratamento de eventos especiais. E através disso eu consigo liberar o tempo de processamento que será utilizado para realizar a leitura contínua desse evento. De uma maneira global, existem vários tipos nesse caso, todos os tipos de periférico utilizando aí o ATmega 328, aí implementado um nível de interrupções. Através desse nível nós temos temporizadores, conversor analógico ou digital e portas de entrada e saída. Os temporizadores vai fazer interrupções por termos de contagem de intervalo de tempo, tá? E o conversor analógico e digital vai fazer interrupções de termos de processo de conversão, ou analógico ou conversão digital. E as portas de entrada e saída faz a mudança de entrada de sinais lógicos para os pinos externos.
Todos os pinos de entrada e saída do microcontrolador ATmega 328, ela pode ser utilizada por fontes de interrupções externas, né? Essas fontes de interrupções externas, ela tem um alto nível lógico de entrada e ela possui dois tipos de pinos especiais, que pode ser feito através de configurações mais refinadas. Ele também permite gerar eventos de interrupções através de variações de situações de alterações das portas lógicas. Essas alterações podem ser feitas através do pinos PD2, né, que é as portas normais, e as portas especiais seria INT 0, e o pino PD3 para a porta INT 1. Para poder fazer essas configurações, né, da porta PD2 e PD3, é utilizado então uma fonte de interrupções. Primeiramente, a gente deve configurar eles com os pinos de entrada digital através de um registrador. Esses registradores é a porta DDR-D. Através dessa porta DDR-D, eu tenho uma sequência aí de bits que representa ela, que é 0B0000, com essa sequência de valores binários. E através disso aí eu tenho um tipo de evento chamado lógico, que ocorre então através desses pinos para uma interrupção que será gerada. Através desses eventos de interrupções, a gente consegue fazer então aí o evento, né? Através desse evento a gente pode mudar o tipo de porta lógico, nesse caso a porta lógica 0 é a porta de aterramento. A gente pode mudar o nível dele 0 para nível 1. Quando eu faço essa mudança do nível menor para o nível maior, eu chamo essa aqui de borda subida. Quando eu faço a mudança de nível 1 para 0, eu chamo então isso aqui de borda de descida. Qualquer mudança que eu realizo dentro desse nível. Para realizar essas configurações é necessário alterar o registrador. Para mim fazer a alteração desses registradores, eu vou fazer através do EICRAN, no qual as combinações de bits deles é o IS0 e o IS1, que irá definir o tipo de evento que deverá ocorrer dentro do seu pino e que vai gerar uma interrupção que irá assumir o valor 0 nas portas especiais INT 0 e 1 nas portas especiais INT 1. Aqui eu tenho uma sequência de registradores da EICRAN IS0 chegando até o 7, mas seria 8 sequência de 8 bits. Aí umas descrições falando um pouquinho sobre a porta INT0 e a porta INT1. Então aqui eu tenho o IS11 e o IS10 e referindo cada nível deles e suas mudanças e suas descrições. Todas as interrupções de microcontroladores ATmega 328 são mascaráveis. Então, para habilitar ou desabilitar eles individualmente, você tem que fazer isso através dos registradores específicos. Nesse caso, os registradores específicos são o INT0 e 1. Esse mascaramento é feito através do registro chamado EIMSK. Esse EIMSK trabalha com bit INT0 e é usado para ativar interrupções mesmo nome, semelhante ao bit INT1. Para todas essas interrupções que elas estejam ativas, é preciso acionar então o bit 1, que é representado com SREG, que é do microcontrolador. Esse bit é chamado de bit de interrupção global. Ele atua como uma chave geral de todas as interrupções e deve ser ativado para que as fontes de interrupção de todos os periféricos possam atuar. Por fim, todas as interrupções que a gente foi feitas e ativadas, ela precisa ser acionada pelo bit 1. E ela é representada aí pelo SREG do microcontrolador, tá? Vimos que os tempos de processamento de um software microcontrolador pode ser variado e incertos.
O que então pode ser feito aí através de a gente pode realizar uma contagem precisa de tempo. E através disso aí a gente pode capturar o evento periódico. Esse evento periódico é feito através de temporizadores. Apesar de microcontroladores serem projetados para realizar o controle do sistema no menor tempo de resposta possível, em alguns casos é necessário que sejam gerados atrasos propositais para acionamento da saída e para a leitura sincronizada dessas entradas. Então, uma das formas de se gerar o intervalo de atraso é programar o processador para executar instruções vazias. Essas instruções vazias é chamada então de instruções NOP, que é executada em uma linguagem chamada assembly. Em um determinado número de vezes, ele representa então um atraso desejado, tendo em vista que esse atraso será executado pela frequência de clock do microcontrolador. Então, considerando essas aplicações, nós vamos então aguardar aí 100 milésimo de segundo antes de ligar uma saída do microcontrolador. Então, sabendo que o microcontrolador ele opera com um clock de 16 MHz. E essas instruções, ela vai ser utilizada então as instruções NOP. Ela é processada por ciclo e quantas vezes essas interrupções deverá ser executadas até atingir o intervalo desejado. Então, considerando uma aplicação que deseja guardar 100 milésimos de segundo antes de ligar uma saída de microcontrolador, sabendo que o microcontrolador opera então com seu clock de 16 MHz. E aí com as instruções NOP, certo? Que a gente acabou de falar agora o significado NOP. Ele irá processar então o seu ciclo de clock e quantas vezes essas instruções deverá ser executada para atingir um intervalo desejado. Então, a gente vai fazer esse cálculo para verificar quantas vezes eu preciso fazer essas interrupções, né, para ele chegue no intervalo que eu desejo para executar aí, a saída de um microcontrolador. Então eu tenho aqui o TC, que é o tempo de contagem, tenho aqui o meu estouro, né, tenho a minha frequência, e através dessas informações eu vou fazer o cálculo. Então eu jogo para cá o valor do estouro e jogo aqui o valor da minha frequência, nesse caso 16 MHz. Vou digitar, jogar 16 e multiplicar 10/6, 10 elevado a 6. Por que 10 elevado a 6? Porque seguindo a tabela de bits lá, então eu tenho bits, byte, kbyte, megabyte, gigabyte e assim por diante. Então, a 10 elevado a 6 eu estou trabalhando então com megahertz, que é milhões. Então, 10 elevado a 6 vai dar, se eu pegar 10 multiplicar 6 vezes, e vai dar milhões aí. Então, eu vou fazer o cálculo. Pego 1, divido primeiramente por 16, que vai dar 0,062625, e multiplico por 1000, que vai dar esse valor aqui, 62,2 nanomilésimo de segundo. Logo, eu quero atingir o tempo de resposta que eu quero dessa saída, que é 100 milésimos por segundo. Então, eu vou pegar 100 milésimos de segundo, dividir pelo tempo de contagem, né? Então, tem aqui, ó, 100 milésimos por segundo, que é o tempo que ele vai guardar antes de ligar uma saída do microcontrolador. 100, com o tempo de contagem, que eu peguei o tempo da frequência, dividir pelo tempo de ciclo, e aí eu tenho aqui o meu valor de tempo de contagem, dividido por 62,5. 100 vai ser elevado a 10 menos 3, porque está 100, dividido por 62,5 vezes 10 elevado a 9. Porque daí eu fiz as conversões, onde vai ficar negativo. Diante disso, eu faço a minha multiplicação de 100 por 62, depois multiplico pela base. Ali eu vou ter meu valor de ciclo. Então, meu algoritmo, meu intervalo que eu preciso que ele seja feito é 1600 ciclos por segundos.
que é o tempo que eu vou esperar para uma saída do microcontrolador. Então, quando eu querer saber aí qual o intervalo que vai atingir aí o tempo de execução dessas instruções, é 1600 ciclos por segundo. Para ajudar vocês a compreender um pouquinho do que estava falando da tabela, né? Unidade de decimais e binários, aí a gente tem aqui, né? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, pentabyte e hexabyte. Aí, kilobyte eu trabalho com 3 casas decimais, megabyte com 6 casas decimais, gigabyte com 9 casas decimais e assim por diante. Através dessa estrutura, eu faço aquele cálculo que a gente acabou de fazer lá, buscando o intervalo de execução de clock. Para poder contornar esse tipo de problema, o microcontrolador ele implementa dentro dele do hardware periférico um temporizador, que ele apresenta em outras funções a capacidade de realizar uma contagem de intervalo de tempo de forma paralela aos processadores do programa. No final da sua contagem, ele informa o processador um intervalo, que seria chamado de evento de interrupções. O periférico temporizador do microcontrolador ATmega328 ele opera com seu clock de sistema. Então, ele utiliza uma frequência de entrada para calcular a quantidade de ciclo necessário para interrupções de um determinado intervalo de tempo. Esse microcontrolador ele dispõe de 3 tipos de periféricos distintos: T0, T1 e TC2. Sendo os primeiros e os últimos são temporizadores de 8 bits. E o segundo é o temporizador de 16 bits. Então, o TC0 e o TC2, ele trabalha com 8 bits. O segundo, ele vai trabalhar aí com temporizador de 16 bits, tá? Anotem isso aí, se caso cair na prova perguntando para vocês os TC0 e o TC2, qual é o temporizador que ele trabalha, 8 bits. Se perguntar para o TC1 qual que é o temporizador que ele trabalha, 16 bits, tá? Então, a quantidade de bits no temporizador vai determinar a quantidade de ciclo de clock. Ele pode contar para gerar um evento de interrupções através de exemplo. O TC0, temporizador 0, vai trabalhar com 8 bits. E ele consegue chegar até de 28 a 256 ciclos de clock por segundo, tá? Então, o TC0 e o TC2, ele consegue contar até 28, chegando no seu ciclo de clock até 256. A quantidade de bits do temporizador determina a quantidade de ciclo de clock que ele pode contar para gerar um evento de interrupções. Exemplo, o TC0 do temporizador 0, ele vai trabalhar com 8 bits e consegue chegar no seu valor de ciclo de clock, nesse caso, até 256 ciclos de clock por segundo. Considerando um exemplo de um microcontrolador com frequência de clock 16 MHz, teria um tempo então, de ciclo de 62,5 nanos por segundo. E o seu tempo máximo de contagem chegando a 268x, que é igual a 25 nanos de segundo. O 16US eu teria aí para o TC0 e TC2, chegando a 2616x, que é igual a 25 seu número de contagem, nanos por segundo. Com isso eu tenho o seu tempo chegando a 4,96 milésimos de segundo para o TC1. Através dessas situações, eu tenho então os valores que podem ser considerados muito baixos. Por isso, cada um desses periféricos eles implementam um bloco chamado prescaler. O prescaler ele é responsável por reduzir o clock através de uma divisão por um fator de configurações que pode ser definido através de 1, 8
64256 e 1024 para as portas TC0 e TC1 e 1832, 64, 128, 256 e 1024 para a porta TC2. Então, a partir desse momento que o Prescaler é configurado, o temporizador inicia sua contagem instantânea, para ele poder atingir então seu valor máximo, que é 256 para as portas TC0 e TC2. E na porta TC1, ele trabalha também com o seu máximo, que é o 65.536. Então, só recapitulando aí. Na TC0 e TC2, ele trabalha com 8 bits, certo? Chegando no seu número máximo de 256. Na porta TC1, ele trabalha com seu valor de 16 bits, chegando no seu valor máximo de 65.536. Cada um desses eventos, ele ocorre um evento chamado estouro, no qual o temporizador vai sempre retornar um valor zero e ele pode gerar um evento de interrupção. Através disso, ele informa ao processador o tempo de contagem que foi alcançado. Então, a partir desse momento que o Prescaler é configurado, o temporizador inicia então sua contagem. Tá? O temporizador vai iniciar sua contagem instantânea. Então, relembrando, 256, TC0 e TC2 e o TC1, 65.536. Então, eu tenho aqui uma imagem mostrando como funciona esse temporizador. Então, eu tenho a entrada do meu valor clock. Dentro dessa entrada do meu valor clock, eu tenho o meu valor do Prescaler. Esse valor do Prescaler ele vai variar dependendo da porta que está sendo utilizado. Se for a porta TC0 e TC2, então eu vou ter um valor aqui de 256. Se a porta for TC1, eu teria então meu valor do Prescaler de 65.536. Vou pegar então meu clock, meu tempo, dividir por meu tempo, e eu teria então meu evento de interrupção. A gente vai falar também agora sobre registrador. O registrador é responsável por armazenar a contagem atual dos temporizadores e é representado pela porta TC-NTX. O X ele equivale ao temporizador em questão de 0, 1 ou 2. Nesse caso, a porta que será executada será 0, 1 ou 2. Como o evento de estouro sempre ocorre quando é atingido o seu valor máximo do temporizador, então se for 0 e 1, ele é 8 bits, vai ser 256. Né? 0 e 2 quer dizer. Se for 0 e 2, seu tempo máximo será de 256. Se for 1, seu tempo máximo será de 65.536. Através disso, eu consigo manipular então os tipos de registradores de forma que irá inicializar o seu valor diferente de zero, obtendo então um valor preciso dessa contagem. Essa técnica é conhecida como carregamento. Tá? Então, sempre que eu quero inicializar um valor que seja diferente de zero, né, através de uma contagem, eu uso uma técnica chamada de carregamento. Para calcular esse valor exato dessa contagem, a gente determina então, através disso aí, o temporizador. Basta utilizar as seguintes equações. Então, aqui eu tenho o tempo de contagem, né, o estouro máximo, tenho a minha carga inicial, Prescaler e minha frequência de clock. Então, se eu desejo gerar um evento de interrupções pela contagem de intervalo de 100 milésimos de segundo, eu vou utilizar então o meu controlador ATmega328, onde a sua frequência de clock é 16 MHz. E aí, através disso aí, eu tenho uma pergunta para responder através desse cálculo. Qual deveria ser então o temporizador utilizado em suas configurações para essa aplicação? Então, eu tenho aqui meu tempo de contagem, né, como foi mostrado agora, carga máxima, Prescaler e minha frequência. Então, por esse valor de intervalo relativo alto, é mais adequado então a gente utilizar o temporizador TC1. Para essa aplicação, pode ser então o temporizador de 16 bits. Se utilizarmos um Prescaler
com o valor 1, teremos então a contagem máxima de 4,96 milésimos de segundo, que irá atingir então seu valor de 100 milésimos por segundo, utilizando o valor do prescribe de 64, para termos então um intervalo de 263 milésimos de segundo. Modificando essa equação do tempo de contagem, podemos descobrir então a carga inicial da porta TCN T1. Então, com base naquelas informações que a gente teve no slide anterior, aqui eu tenho então a minha fórmula T, C, que é contagem, meu estouro, minha carga inicial, prescribe e o valor meu da frequência, nesse caso o clock. Então, o que eu quero achar que está pedindo lá? Está pedindo para mim achar o que? A carga inicial. Então, jogo a carga inicial para cá, pego o meu valor de contagem, jogo no lugar da carga e faço essa minha seguinte fórmula aqui. Ó. Então, vou ter carga igual, qual que é a minha carga máxima da TC1, 65.536, utilizando lá o valor maior do temporizador. Tempo meu de contagem, lá está falando no slide anterior, que é 100 milésimos de segundo, está aqui. Se eu estou usando 100 milésimos de segundo, então o primeiro que vai ler é kilobytes, então é 10 elevado a 3. Como está faltando uma casa aqui de zero, ele vai ficar negativo, então fica 10 menos 3. Meu valor de frequência, que é o valor de frequência lá do clock, meu ATmega 328, que é 16 MHz, Eu faço a conversão dele, então fica 16 vezes 10 elevado a 6. Se eu pegar 10 multiplicar 10, 6 vezes vai dar 1 milhão. E o valor do meu do clock, que está falando lá no inicial, que é 64. Então eu pego esse valor todo, faço esse cálculo e eu vou ter o valor da minha carga, que é 40.536, minha carga inicial. Então aqui tem uma tabela de configuração do prescribe dos temporizadores. Então aqui eu tenho as portas CS00, CS01, CS02. Cada sequência de porta eu tenho um valor de bit representando ele, então se tiver tudo zerado, significa que o meu tempo de contagem será parado. Se eu tiver 0, 0 e 1, será 1. Se eu tiver 0, 1 e 0, será 8 bits. 0, 1, 1, 64 bits. 1, 0, 0, 256. 1, 0, 1, 1024. Lembrando que isso aqui é para essas configurações do CS0 a 2. Do CS10 até o CS2, ele vai aumentando o seu valor do prescribe. Do CS20 a 22, ele também vai aumentando o seu valor do prescribe.